Vinícius Júnior, lá 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 lá. Cara, eu só fico imaginando os caras, os torcedores que vaiam Vinícius Júnior, que vem vaiando o Vini nesses últimos jogos, como eles voltaram para casa hoje depois de uma atuação de gala do Vini contra o Mônaco, uma noite iluminada de Champions, 6-1 para o Real Madrid, o Vini participando diretamente de 4 gols. Cara, que partida, dá pra ver que ele se transforma quando tem muita pressão em cima dele, ele corresponde, ele vai pra cima. Muito legal a atitude do Vini hoje, a participação dele. Ele começou a ser vaiado no começo do jogo, teve uma meia dúzia de gato pingado ali que começou a vaiar o Vini, mas ele não se intimidou, ele não deixou de tentar, ele foi pra cima, a cada jogada ele tentava o drible, ele arriscava, um cara muito arisco, ele precisava de uma noite como essa. Saiu de campo, eleito o melhor jogador da partida, mais do que merecido. E depois do gol do Vini, eu estava exatamente atrás do gol, no segundo tempo, quando ele marcou o gol. O Vini vai em direção ao centro de campo e aí todos os jogadores do Real Madrid vão até ele e abraçam ele, fazem um bolinho em cima do Vini. Uma clara demonstração de apoio, de que esse time está junto com o Vini, que eles entendem o mau momento. O Vini não marcava um gol aqui no Santiago Bernabéu desde outubro. Isso explica muito as vaias, né, que ele vinha recebendo. Claro, o torcedor não vai vaiar um jogador que não tem muito a entregar. Ele entende quem tem muito a entregar e está entregando pouco, e quem não tem nada para entregar é aquilo mesmo, e boa sorte, né? E o Vini já fez gols em 2 finais de Champions, um cara super decisivo tantas e tantas vezes, tinha muito mais para entregar, por isso pegando no pé dele. Mas a gente sabe bem, a gente que cobre o Real Madrid praticamente todos os dias, de que é uma ala, dá pra gente até dizer uma ala política que vem vaiando o Vinícius Júnior. Tem gente que não quer o Vini aqui desde o primeiro dia, desde o dia que ele chegou, e mesmo assim ele se foi provando a cada dia, com títulos, com gols, com números marcantes, o brasileiro com mais gols com a camisa do Real Madrid, e essas pessoas tiveram que engolir. Claro, quando o Vini vai para uma baixa, ele sai um pouquinho do nível, aí é o que eles precisam para poder, né, ter argumentos para ser contra o Vini. E aí tem muita gente que vem no estádio uma vez na vida, uma vez na morte, que acaba entrando nesse jogo e compra essa briga desnecessária. O Vini jogou demais hoje. Na véspera do jogo, o Arbeloa já tinha dito que enquanto ele for o técnico e se o Real Madrid quiser conquistar títulos, o Vinícius Júnior precisa estar em campo. Isso foi um outro detalhe. Na hora do gol do Vini, ele sai para abraçar o Arbeloa. Deu para ver que eles já têm uma relação antiga, uma boa relação entre os dois. Com o Xabi Alonso não era bem assim. Vamos lembrar aqui que o Vini teve alguns probleminhas com o Xabi, de reclamar sempre que era substituído. Com o Arbeloa, um outro tipo de comportamento. Mas foi uma noite que ele precisava para lavar a alma, para recuperar a confiança. O Real Madrid tem que esperar os jogos dessa quarta-feira, mas o Real Madrid se põe numa situação muito boa na tabela de classificação, praticamente encaminha a vaga para as oitavas de final, vai pular os playoffs, não vai precisar jogar os playoffs, né? Escapa de 2 jogos a mais na temporada, ainda mais jogos que valem classificação, o risco é muito maior, jogo muito mais pegado, dependendo ainda quem você pode encarar nos playoffs. Então a situação do Real Madrid fica um pouco mais tranquila depois da noite de hoje. E o Mônaco, se esperava até mais, né? Não sei se o Mônaco, de certa forma, apostou muito que o mau momento do Real Madrid poderia ser algo que o time francês tiraria vantagem. Eu conversei com o Caio Henrique, lateral do Mônaco, depois do jogo, e ele disse: olha, foi uma semana inteira que a gente treinou, preparando, pensando nesse jogo, e nada deu certo, saiu tudo ao contrário do que a gente treinou aquela semana toda. Cara, porque é o Real Madrid, noite de Champions, não tem como. Quem foi muito bem também no jogo de hoje, Mbappé, marcando os 2 primeiros gols, logo com 5 minutos, aí já desmonta, né, a defesa, todo o planejamento, a estratégia do time adversário. A fase do Mbappé é uma coisa ridícula, são 11 gols em 5 jogos, se eu não me engano, de Champions, ou 6 jogos de Champions, é uma fase absurda, ele é responsável por quase metade dos gols que o Real Madrid marcou em toda a temporada. Então, assim, o Mbappé, mais uma vez, uma noite de destaque. Os 2 gols que ele marcou logo no início deram uma tranquilidade para o Real Madrid, que agora descansa, bota a cabeça um pouquinho no travesseiro, e a galera que estava aqui indo para casa, criticando, vaiando o Vini, vai ter que engolir esse choro, porque o homem está de volta
se mostrou mais uma vez decisivo, não se abalou com as críticas, não se abalou com as vaias. O Vini sendo Vini, né? Você cutuca ele, ele cresce, vai para cima, se agiganta e gosta de calar muitos críticos. E aqui na Espanha, aqui em Madrid principalmente, tem muita gente que vem pegando no pé do Vini e não é de hoje. Aí, ó, o pessoal dando o último trato no gramado. Sempre assim, o jogo acaba, são várias máquinas que passam aqui pelo campo para dar o último trato. Claro, esse gramado ainda é capaz de descer, porque aqui embaixo sobe um outro gramado para substituir esse aqui, a modernização do Santiago Bernabéu. E uma noite feliz aqui em Madrid, uma noite que vai acalmar também os próximos dias, que estavam bastante agitados lá pro lado de Valdebebas. Valeu, galera, quem esteve até agora aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa vitória do Real Madrid, dessa posição do Vinícius Júnior, do jeito que ele jogou hoje, né? De como ele se comportou hoje no jogo, se isso vai ser a virada de chave para a sequência da temporada, se ele cresce agora no momento mais importante, na segunda parte da temporada. Eu aposto que sim, acho que o Vini já demonstrou algumas vezes que isso é capaz de acontecer e não me surpreenderia se repetisse esse cenário mais uma vez. Então, parabéns ao Vini, parabéns ao Real Madrid, baita vitória e mais uma vez um enorme privilégio estar aqui no Santiago Bernabéu, passando essa máquina. Um enorme privilégio estar aqui no Santiago Bernabéu acompanhando esse jogo de Liga dos Campeões, uma vitória do Real Madrid justamente atrás de um dos gols. Valeu, galera, obrigado pela companhia, quem esteve até agora aqui no vídeo, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí, dá uma moral pro canal pra gente crescer juntos falando de futebol cada vez mais. Valeu, abraço e é nóis!